ao martírio sofrido por Cristo na cruz. Vem, Santo Espírito, vem, com tua força e ação, vem recriar novamente a obra da criação. Vem recriar novamente a obra da criação. O teu poder foi mais forte que a força da morte, de toda a paixão, para que se acreditasse que a vida renasce na ressurreição. Vem, Santo Espírito, vem, com tua força e ação, vem recriar novamente a obra da criação. Vem recriar novamente a obra da criação. E quando os teus escolhidos rezavam unidos à Mãe de Jesus, num sopro forte e fecundo fizeste no mundo nascer nova luz. Vem, Santo Espírito, vem, com tua força e ação, vem recriar novamente a obra da criação. Vem recriar novamente a obra da criação. Lá tu estavas presente, envolvendo suas mentes com tua mensagem. Tudo o que eles diziam, os povos ouviam na mesma linguagem. Vem, Santo Espírito, vem, com tua força e ação, vem recriar novamente a obra da criação. Vem recriar novamente a obra da criação. Por tua força presente o universo nascente se fez criação. Ao teu poder se consagra o divino milagre da transformação. Vem, Santo Espírito, vem, com tua força e ação, vem recriar novamente a obra da criação. Vem recriar novamente a obra da criação. Tu inspiraste os profetas humanos atletas da revelação. Tu foste a força do povo no ardor sempre novo da libertação. Vem, Santo Espírito, vem, com tua força e ação, vem recriar novamente a obra da criação. Vem recriar novamente a obra da criação. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Para louvar e agradecer, bendito
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Irmãos, para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconhecemos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confessa a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que peguei muitas vezes professamente de palavras, atos e ações, por minha culpa, minha tão grande culpa. E eu peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Glória.
Oremos. Deus Pai, que revelaste aos homens o vosso admirável mistério, enviado ao mundo a palavra da verdade, o Espírito da Santidade concedei-nos que na profissão da verdadeira fé reconheçamos a glória eterna da Trindade, adoremos a unidade na sua omnipotência, para nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive a reina e unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro dos Provérbios. Eis o que diz o Senhor. O Senhor me criou como primícias da sua atividade antes das suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui formada, desde o princípio, antes das origens da terra. Antes de existirem os abismos e brotarem as fontes das águas, já eu tinha sido concebida. Antes de se implementarem as montanhas e as colinas, já eu tinha nascido. Ainda o Senhor não tinha feito a terra e os campos, nem os primeiros alimentos do mundo. Quando Ele consolidava os céus, eu estava presente. Quando traçava sobre o abismo a linha do horizonte, quando condensava as nuvens nas alturas, quando fortalecia as fontes dos abismos, quando impunha ao mar os seus limites, para que as águas não ultrapassassem o seu termo, quando lançava os fundamentos da terra, eu estava a seu lado como arquiteto, cheio de júbilo, dia após dia, deleitando-me continuamente na sua presença. Deleitava-me sobre a face da terra e as minhas delícias eram estar com os filhos do homem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Como sois grande em toda a terra, Senhor nosso Deus. Como sois grande em toda a terra, Senhor nosso Deus. Como sois grande em toda a terra, Senhor nosso Deus. Como sois grande em toda a terra, Senhor nosso Deus.
e até os animais selvagens, as aves do céu e os peixes do mar, tudo que se move nos oceanos. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, tendo sido justificados pela fé, estávamos em paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual temos acesso, na fé, a esta graça em que permanecemos e nos gloriamos, apoiados na esperança da glória de Deus. Mais ainda, gloriamo-nos nas nossas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz a constância a virtude sólida, a esperança. Ora, a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: tenho ainda muitas coisas para vos dizer, mas não as podeis compreender agora. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a verdade plena, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que está para vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vos-lo anunciará. Tudo o que o Pai tem é meu. Por isso vos disse que ele receberá do que é meu e vos-lo anunciará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. When we were all in school, and there's some young children here who are obviously are still in school, we learned simple math. Like 1 plus 1 equals 2. 2 plus 2 equals 4.
But when it comes to who God is and his nature and how he reveals himself to the world, it's 1 plus 1 plus 1 equals 1. Today the church celebrates the solemnity of the Holy Trinity, where God is 3 persons, but he's only one God. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. It's 3 persons, but we worship one God. We don't worship multiple gods, but we only worship one. And how he chooses to reveal himself throughout all of history. He reveals himself as the Father. He reveals the Son, as himself as the Son in Jesus in the New Testament. And after when Jesus ascended to the Father, after his resurrection, he then reveals himself as the Holy Spirit. St. Augustine wrote a very long book on the nature of the Holy Trinity. And there's an interesting story that he contemplates or he writes about in this book about himself. The story is that St. Augustine was wandering one day on the seashore, pondering, thinking about the mystery of the Holy Trinity. And all of a sudden, as he is walking along the seashore, he sees a child digging a hole in the sand with a seashell. And St. Augustine was so, I guess, kind of interested in what this child was doing. And wondering why was this child digging this hole. So he asked the child why was he digging this hole? And the child responded that to St. Augustine, he said, St. Augustine, you see all that body of water out there? I want to take all of that water that you see there, and I want to take that water and then put it into this hole. Well, then St. Augustine said, well, that's impossible. How are you going to take this whole body of water and you're going to take this and you're going to put it into that little hole in the sand? It's impossible. Then St. Augustine heard a voice inside him and tell him that just as the waters of the ocean could not fit into that hole, neither could Augustine understand the mystery of God of the Holy Trinity. Because the Holy Trinity is a mystery. We have glimpses, we have revelations of what the Trinity is. But to understand fully, how could God be one but 3? 3 persons, one God. To the human mind, we cannot understand fully the essence of the Holy Trinity. When I was in seminary, my second last year, I did a full course on the Holy Trinity. 12 weeks, it was once a week, and it was 3 hours. And I could tell you that I knew just as much as the Trinity going into the beginning of the semester as much as I left the class at the end of the semester. Because we cannot understand fully the nature of God, how he does things, why he does things, how he reveals himself. The human mind cannot comprehend. That's why we say in the middle of what we say in Mass, the mystery of faith. Because our faith is a mystery. But that's why we have faith to come to believe what we cannot understand and sometimes what we can't see. Because God gives us the faith to believe it. When we look at the scriptures, the word Trinity is not found at all in the Bible. Nowhere in the Bible does the word Trinity appear. But we can see
allusions to the Trinity. If you read in between the lines of some of the pieces of sacred scripture, we could say, yes, we could see the Trinity is indicated in this passage of scripture, without actually calling it the Trinity. For instance, in the story of creation, in the book of Genesis, after when God did all of his creation, he then says, well, let us make man in our image. Let us make humans in our image. So God is referring to one person, more than one person. Because when you're saying let us, you're referring more than to one. So biblical scholars and theologians have studied this passage. They said, well, we can see the essence of the Trinity right in the story of creation. Because when we look at the mystery of the Holy Trinity, the Father, the Son, and the Holy Spirit are always in communication with each other. And they have been since the time of creation. So because we are made in the image of God, and God is Trinity, then we're made in the image of the Father, the Son, and the Holy Spirit. We are made in that image. We were made perfect in that image, because everything that God creates is perfect. But at the same time, we're not perfect people. Why are we not perfect people? Because we distort our own image by sin. That's the problem. Just think about, if anybody's gone to museums with beautiful paintings, very beautiful paintings, you're like, oh, this is such a work of art. Whoever did this painting did a very, very good job. But if you were going to take some paint and you were going to splash that beautiful picture with splashes of paint, or you were going to scratch it, or you were going to do anything to it that would ruin the picture, that image is now ruined. It was not the image that the original author intended to show. Well, the same thing was with us. Because we are made in the image of God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. And our image gets distorted, gets ruined by sin. And how can our image get restored? It's our reconciliation with God. It's our reconciliation with our brothers and sisters in Christ. It's the reconciliation with our church community. Sometimes, within a church community, there can be division. There can be, at times, we don't live in peace. Sometimes we get frustrated. I can get frustrated. Anybody who knows me, Father, why are you so frustrated? Well, sometimes situations in life, it's not people, but sometimes it's situations that makes us make wrong decisions. It's not the people. But we all have, but we're not perfect people. And the reason why we're not perfect is because of sin. We fall into temptation time after time and after time again. And that's why we need the help of the Holy Trinity. God the Father, the Son, and the Holy Spirit. To help us to live in His grace. And the way that we come to know the Trinity, even though we cannot understand fully the mystery, to allow the love of the Holy Trinity, to allow the grace of God to be manifested in our life, is through prayer. This is how we become holy. This is how we become saints. Despite our frailties, despite our imperfections, God's grace can still work within us. But only if we go to Him and say, Lord, I need help. Lord, I need your assistance. Lord, I need your grace to move in my life. To remove the things that I don't like. We can acknowledge that there are things wrong with us. I know I have this problem, and I know I have this problem, and I know I struggle with this, I struggle with that. It's good that we acknowledge it,
But the question is, have we brought this before the Lord? Have we brought this, what we don't like about ourselves, to the sacrament of confession? Do we bring our problems, our difficulties before the Lord and ask His grace to change and to renew us so that we can reflect the image of the Holy Trinity here on earth in a better way? The Lord is always waiting for us to come to Him. And His grace can transform us and renew us if we allow Him to. God's invitation to God is always inviting us to come to know Him, to come to know His love, to come to know His mercy, but the choice is ours. The choice is ours. If we want to reflect more of the image of God in our lives, then we need the help of the Holy Trinity to do that. So on this Sunday of the Most Holy Trinity, let us continue to reflect more and more on this mystery and to allow the love and the mercy of the Holy Trinity dwell in our lives and change our lives so that we can become better people, the people that God has intended us to be. In the name of the Father, and the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Bênção Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Bênção Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado na criada, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e por nossa salvação do céu dos céus. Encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou no terceiro dia conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está assentado à direita do Pai. De novo enviou a sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e seu reino eterno fim. Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho adorado e glorificado. Ele que falou pelas profetas, creio na Igreja una, Santa, Católica, Apostólica, professa o batismo para a remissão dos pecados, e espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, oremos a Deus Pai Todo-Poderoso por intercessão do seu Filho, nosso Salvador, na força do Espírito Santo que nos foi dado, dizendo cheios de confiança: ouvi, Senhor, a nossa súplica. Ouvi, Senhor, a nossa súplica. Pela Santa Igreja de Deus verdadeiro, que se estende por todo o universo, para que seja a revelação do seu mistério, oremos ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. Senhor, a nossa súplica. Pelos homens ofendidos e humilhados, e pelos que sofrem a doença e a solidão, para que encontrem quem os ajude, oremos ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. Ouvi-nos, Senhor, a nossa súplica. Por todos os que, como nós, adoram o Deus único, especialmente os judeus e os muçulmanos, para que o Espírito os leve à verdade plena, oremos ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. Senhor, a nossa súplica. Por aqueles a quem Deus dá sabedoria
de verem no homem quase um ser divino, para que defendam e promovam sempre a sua dignidade, oremos ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. Ouvindo, Senhor, a nossa súplica. Pelas famílias da nossa comunidade paroquial, para que a palavra e o pão da vida as façam crescer na unidade. Oremos ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. Ouvindo, Senhor, a nossa súplica. Pai Santíssimo, que criaste o universo, por Jesus Cristo, vosso Filho, Deus convosco, nos enviaste o Espírito de verdade, ouvi as orações do vosso povo e alegrai-nos com a vossa salvação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor.
Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Santificai, Senhor nosso Deus, os dons sobre os quais invocamos o vosso nome. Por este divino sacramento, fazei de nós mesmos uma oblação interna para a vossa glória. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno, onipotente, é verdadeiramente nosso dever e a nossa salvação. Dá-vos graças sempre em toda parte. Com o vosso Filho unigênito e Espírito Santo, sois um só Deus, um só Senhor, não na singularidade de uma só pessoa, mas na eternidade de uma só natureza. Tudo quanto revelaste acerca da vossa glória, nós acreditamos também, sem diferença alguma, do vosso Filho e do Espírito Santo, professando a nossa fé na verdadeira e sempiterna divinidade. Adoremos as três pessoas distintas e a sua essência única e a sua igual majestade. Por isso vos louvam os anjos e os arcanjos, os querubins e os serafins, que vos aclamam sem cessar, cantando numa só voz. Pai de infinita misericórdia, humildemente vos suplicamos, por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, que vos dignais aceitar e abençoar estes dons, esta oblação pura e santa. Nós vos oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica. Dai a paz e unidade em unidade. Defendei e governai em toda a terra. Em comunhão com o vosso servo, a nossa Papa Leão, a nosso Bispo Douglas, a nosso Bispo Auxiliar Wayne e de todos os bispos que são fiéis à verdade e professem a fé católica e apostólica. Lembrai-vos, Senhor, das pessoas pelas quais estão aqui presentes, celebrando a festa da Santíssima Trindade, e de todos os que estão aqui presentes, cuja fé e dedicação ao vosso serviço bem conheceis. Por eles nós nos oferecemos, e também eles nos oferecem esse sacrifício de louvor, por si e por todos os seus, pela redenção das suas almas, para a salvação e segurança que esperam, ó Deus eterno, vivo e verdadeiro. Em comunhão com toda a Igreja, o celebramos o primeiro dia da semana, que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou das mortes. Veneramos a memória da gloriosa Santa Virgem Maria, Mãe do nosso Deus, Senhor Jesus Cristo,
também São José, seu esposo, dos bem-aventurados apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço, Crisógono, João e Paulo, Cosme, Damião, de todos os santos. Por seus méritos e orações, concedei-nos e toda sempre auxílio e proteção. Aceitai divinamente, Senhor, a oração que nós, vossos servos, com toda a vossa família, vos apresentamos. Dai a paz em nossos dias, livrai-nos da condenação eterna, e contai-nos entre as vossas alegrias. Santificai, Senhor, esta oblação, com o poder da vossa benção, e recebei como sacrifício espiritual perfeito, de modo que se converta para nós no corpo e sangue do vosso amado Filho, nosso Senhor, Jesus Cristo. Na véspera da sua paixão, ele tomou o pão e suas santas adoráveis mãos, e levantando os olhos ao céu, para vos Deus seu Pai Todo-Poderoso, dando graças vos bendiz, partiu Deus seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, e isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o sagrado cálice e as suas santas adoráveis mãos, e dando graças vos bendiz, e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, isto é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério de fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vive, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da bem-aventurada paixão de Jesus Cristo, da sua ressurreição e diante dos mortos, e da sua gloriosa ascensão aos céus, nos vossos servos com o vosso povo santo, dos próprios bens que nos destes, oferecemos a vossa divina majestade, o sacrifício perfeito, santo e imaculado, o pão santo da vida eterna e o cálice da eterna salvação. Olhai com benevolência grande para esta ofrenda, dignai-vos aceitei-la, como citaste os dons do justo Abel, vosso servo, o sacrifício de Abraão, nosso pai na fé, e a oblação pura e santa do sumo sacerdote Melquisedeque. Humildemente vos suplicamos, Deus Todo-Poderoso, que esta nossa ofrenda seja apresentada pelo vosso santo anjo no altar celeste, diante da vossa divina majestade, para que todos nós, participando deste altar, pela comunhão do Santíssimo Corpo e Sangue do vosso Filho, alcancemos a plenitude das bênçãos e graças do céu. Lembrai-vos, Senhor, dos vossos servos e servas pelos quais estamos celebrando esta Eucaristia, e hoje de uma maneira particular todos os nossos pais falecidos, que partiram antes de nós, marcados com o sinal da fé, e agora dormem o sono da paz. Concedei-lhes, Senhor, a eles e a todos que descansam em Cristo, o lugar da consolação, da luz e da paz. E a nós, todos os pecadores, vossos servos, que esperando na vossa infinita misericórdia,
admitindo-nos também na Assembleia dos Bem-aventurados Apóstolos e Mártires, João Batista, Estevão, Matias, Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, Felicidade, Perpétua, Arda, Luzia, Inês, Cecília, Anastácia e de todos os santos. Recebei-nos em sua companhia, não pelo valor dos nossos méritos, mas segundo a grandeza do vosso perdão. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que criais todos os bens e as dais da vida, os santificais, abençoais e dos servis por nós. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra, toda glória, por todos os séculos dos séculos. Fiéis ensinamentos de Salvador, ouçamos dizer. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra, como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai a mundo em paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso reino, poder e glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste a vossos apóstolos, deixa-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não ergueis os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai não a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis renais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Sedai-vos na paz de Cristo. Retirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade de nós. Retirais o pecado
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. És o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Bem-vindos à mesa do Pai, o meu filho se faz preparar refeição. É Cristo, a forte e
Oremos. Concedei-nos, Senhor nosso Deus, que a participação neste divino sacramento, em profissão da fé da Santa Eterna Trindade, na sua indivisível unidade, nos alcance a saúde do corpo e da alma, por Cristo nosso Senhor. São algumas notícias para fazer. Para a semana, no domingo, o PCIM vai celebrar a sua festa de Espírito Santo aqui na igreja e todos são convidados a participar naquela festa. E para outra semana tem a festa de São Bento aqui na nossa igreja. No dia de 28 vai ter um jantar aqui depois da missa de 5 horas. Por mais informação desta festa naquela festa, tem mais informação no boletim para esta semana e também nos panfletos tratados da igreja. Daquela festa, dia 28, com o jantar, depois de 5 horas, e também no dia 29 vai ter a missa solene às 11 horas. A seguir a missa vai ter a procissão à roda da igreja com a imagem de São Bento. Para o jantar, por mais informação para o jantar, tem informação dentro do boletim e nos panfletos atrás da igreja. E a primeira fim de semana do agosto vai ter uma festa de Bom Jesus aqui na nossa igreja, o dia 3 e 4. O dia 3 vai ter o jantar e depois do jantar vai ter a noite de cantorias. E também no dia 4 vai ter a missa às 11 horas e depois da missa vai ter a procissão da igreja com a imagem de Bom Jesus. E durante aquela semana, do dia 26 até o dia 3, vai ter as novenas aqui na igreja rezado depois da missa de 7 horas todos os dias. Também somos convidados a participar nessas celebrações aqui na nossa igreja. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E de paz o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Espírito Santo Criador.
enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruísse os corações das vossas filhas, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos todas as coisas, seguindo o mesmo Espírito e gozemos sempre na sua consolação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que vive e reina com Deus, unidade do Espírito Santo. Amém.